E o Instituto Sara, eu sei que já é conhecido de um bom número de pessoas aqui. O Sara trabalha em algumas frentes e uma das frentes que eu gostaria de destacar hoje é a mentoria. E a mentoria, ela é uma ferramenta de apoio, especialmente para pastores, né? Focado para pastores. Eu sei que aqui nós temos, além de pastores, temos alguns líderes, né? Mas a mentoria do Instituto Sara é focada no apoio a pastores e pastoras, oferecendo orientação, ajuda, e a gente segue um princípio, é um tripé de valores que nós consideramos importantes na jornada, né? São basicamente esses três aspectos que nós trabalhamos. O primeiro é a vida devocional do pastor. O segundo é a vida, digamos, intelectual, ou seja, esse trabalho de formação que envolve leitura, cursos, treinamentos. E o terceiro é o investimento que nós fazemos em atividade física. É muito comum no Ministério Pastoral encontrarmos colegas que lutam com dificuldades na sua saúde e boa parte dos problemas de saúde eles acabam surgindo do sedentarismo, de um estilo de vida que vai favorecer essas dificuldades, além também de, na mentoria, te ajudar e te apoiar nos seus desafios pessoais, né? Cada um de nós vive um momento na jornada, no ministério, então, a partir da mentoria, a gente vai trabalhar cada um desses aspectos. Se você ainda não faz parte de um grupo, de, de um grupo regional, você pode nos procurar, nós vamos te orientar sobre isso. Se você deseja mentoria também, nós estamos à sua disposição para poder te apoiar, ok? A nossa aula, então, vai começar agora com o Pezzini e ela tem o período de aproximadamente 1 hora de exposição. Se você tiver alguma pergunta, você pode enviar tanto no bate-papo aqui, você pode enviar no meu WhatsApp pessoal também. E aí, depois desse período de exposição, nós vamos ter meia hora para responder essas perguntas. Até o final da semana, nós vamos enviar o link com o vídeo dessa aula que está sendo gravada e também o PDF com os slides que serão apresentados aqui. Eu quero convidar o Júnior, lá de Osasco, para nos conduzir numa oração. Se me pedirem para falar. Para nos conduzir numa oração, para a gente iniciar a nossa aula. Amém. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado porque na aula passada fomos tão instruídos e tão desafiados. Mais uma vez pedimos que o Senhor use o Teu servo, use o Pezzini com graça, com autoridade, com poder, para poder nos despertar, Senhor, para poder nos orientar, para poder edificar a nossa fé. Que, em nome de Jesus, essa reunião seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor use, ó Deus, o Teu servo e que a Tua palavra possa alcançar-nos, possa guiar-nos e possa edificar a nossa fé. Sê conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pezzini. Muito bem, amados. Todos sejam bem-vindos. É uma alegria poder estar com vocês. E nesta nossa segunda aula, eu quero novamente reforçar que o meu desejo e o meu esforço é para que na quarta aula vocês já tenham uma ideia completamente formada de como escrever a sua filosofia ministerial, a filosofia ministerial da sua igreja. Novamente, eu quero reenfatizar isso. Não é uma filosofia de ministério,
é uma filosofia ministerial. E a diferença é que quando você escreve uma filosofia de ministério, você está escrevendo uma filosofia sua, do pastor, não é? E quando você escreve uma filosofia ministerial, você está escrevendo a filosofia da igreja, né? Para o ministério da igreja. E isso muda toda a circunstância, né? Um outro fator interessante é que a filosofia, eu tenho disse isso na primeira aula, quero reforçar isso, a vida cristã, ela é uma jornada. E essa jornada ela tem um fim, ela tem um objetivo a ser alcançado, não é? Então, todos nós caminhamos para esse objetivo. Só que à margem do caminho, nós encontramos, então, muitas distrações, né? Muitas coisas que nos chamam a atenção e que nos envolvem. E é exatamente aí que muitos líderes, pastores e muitas igrejas se perdem e fica girando em volta, né? Voltado para o seu próprio umbigo e perde seu objetivo exatamente a ser alcançado. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro, na aula passada, eu falei sobre a igreja precisa ser relevante onde ela está localizada, seja numa cidade, seja num bairro, ou na comunidade, ou então onde ela está localizada. E quando eu estou usando a palavra comunidade aqui, eu não estou dizendo a igreja como uma comunidade, estou dizendo a comunidade onde ela está localizada, seja um bairro, uma cidade, dependendo do tamanho da cidade. Ela precisa ser relevante. Quando eu falo que ela precisa ser relevante, eu quero deixar claro que eu estou me referindo a uma igreja que ela tem como princípio a formação de discípulos com o objetivo de levá-los a serem parecidos com Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Não é? Há poucos dias, alguém me perguntou, e dizendo que gostaria de saber sobre discipulado, e há um fator interessante, eu costumo dizer que a formação de discípulo ou discipulado não é uma opção que uma igreja usa como ministério da sua igreja local, mas é uma ordem de Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações, né, de todos os povos, todas as etnias. Então, é uma ordem de Jesus. A igreja não tem escolha, ela só pode obedecer à ordem de Jesus. É verdade que nesses séculos que a igreja, instituição, vive, ela se perdeu em muitas vezes e no seu caminhar, e ela, então, em vez de formar discípulos, ela atrai apenas seguidores de si mesmo, membros, e ela se transforma em um clube religioso, né? Então, quando você tem uma igreja formada por discípulos de Jesus, gente que tem como objetivo ser parecidos com Jesus Cristo, logo ele entende aonde ele desempenha a sua vocação, seja ele qual for, engenheiro, advogados e etc., ele impacta a sociedade ou as pessoas com quem ele convive. Então, é por isso que ela se torna relevante. É exatamente isso que eu queria explicar. Se você tem sua Bíblia com você, ou seu telefone, liga aí o seu telefone ou abra a sua Bíblia, eu queria introduzir essa aula lendo com vocês em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Né? Lembrando que Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, um historiador, na verdade, é a história da igreja do primeiro século, dos primeiros dias da sua igreja. Né? Muitos dizem que é o ato do Espírito Santo. Então, exatamente como a igreja agia no seu nascedouro. Né? Então, se você tem sua Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo, e o texto diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, olha só, não é crescendo o número de membros, não é crescendo o número de discípulos. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica,
porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém também era grande, o número de sacerdotes obedeciam à fé. Cara, isso é fantástico. Esse texto, para mim, é de uma clareza fenomenal. Primeiro, ele olha para os seguidores de Jesus como discípulos de Cristo, e não como membros de um clube religioso ou de uma igreja. E aqui, a meu ver, mostra a importância de você não perder o foco, não perder a razão pelo qual a sua vocação lhe permite. É interessante, quando nós tratamos de filosofia ministerial, que os apóstolos aqui, eles não se deixaram levar pelas críticas, pelas cobranças. Eu fico imaginando que se isso acontecesse hoje numa igreja local ou numa comunidade local, como nós estamos falando, 99%, eu posso estar exagerando, 99% dos pastores, se o conselho da igreja, se a diretoria da igreja, seja qual o nome que você dá, porque nós temos aqui várias denominações conosco, né? Uns chama de conselho, outros chama de presbitério, outros chama de diretoria. Chegassem para você como pastor e fizesse essa reclamação ou trouxesse esse problema, eu tenho certeza absoluta que você diria: tá bom, deixa comigo, eu vou resolver o problema. E você se envolveria nisso, você iria arrumar as mesas. Você se envolveria nisso para resolver o problema. Em vez de dizer, os apóstolos eram conscientes, eles tinham. É incrível que talvez eu possa estar blefando aqui, mas naquela época os apóstolos já tinham uma filosofia ministerial. Eles sabiam quem eram e sabiam o que fazer. Eles sabiam o que a igreja era, para que ela veio a existir e para que ela tinha que caminhar. Por isso, eles não se deixaram levar por essa cobrança. Eles disseram, ok, tem esse problema. O problema existe, está aí, vocês trouxeram. Agora, sabe o que vocês fazem? Resolvam isso. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Sabe o que o menos dos pastores faz hoje? Dedicar tempo à oração e à palavra. Eles se envolvem na administração da igreja, eles se envolvem nos problemas da igreja, eles passam muitas vezes perdendo tempo com coisas que não levam a nada. A filosofia ministerial, ela te dá um norte para isso. É isso que eu quero te chamar a atenção. Então, queridos, eu quero partir desse prisma para dizer a vocês o seguinte: uma boa filosofia de ministério, a igreja precisa estar construída na perspectiva da palavra de Deus. Foi exatamente a razão pelo qual eu, então, li esta passagem. Para isso, eu quero abrir aqui os slides e o Cleiton me ajuda aí para ver se está tudo ok. Então, vamos lá, Cleiton. Deu certo aí, Cleiton? Tudo certo, pode seguir. Então, deixa eu ver aqui onde eu vou. Ok, então,
Esse é o primeiro slide. Então, a igreja precisa estar construída na perspectiva da palavra de Deus. Nós vimos isso nos apóstolos, e aí Jesus declarou que ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Não são os pastores que são vocacionados e convidados por Deus para edificar a igreja. Jesus não deu essa autoridade a ninguém. Essa é a responsabilidade dele. Nós somos convidados para sermos parceiros dele nessa obra. Mas ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, queridos, pertence a Jesus. Nós somos convidados por ele e com ele para proclamarmos as boas novas. Somos meros coadjuvantes. São meros coadjuvantes. Se Jesus não agir, nada acontece na igreja. Não é? Então, podemos dizer que a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Ou seja qual for a sua filosofia ministerial, qual for a filosofia onde ela está elaborada, o alicerce deve ser esse: Jesus. Não há outro fundamento. Jesus é a base e as colunas da igreja. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo de igreja instituição. Eu estou falando de igreja de Jesus. Né? Lembrando que Deus não tem denominação. Eu costumo dizer que a igreja de Deus são comunidades locais. Né? Então, ele nos chama para entrar no mundo das outras pessoas, assim como entrou no nosso, quando ele encarnou, veio ser como um de nós. E ele nos chama, então, para que entremos na vida das pessoas. Somos chamados para entrar na realidade social da cidade ou do bairro onde a igreja está localizada. Na vida das pessoas, no mundo, no pensamento delas, lutando para compreender as ideias incorretas que elas têm do Evangelho e para entrar na dor da alienação delas, chorando com elas ou se alegrando com elas. Esse tem que ser o nosso trabalho. Agora, deixa eu trazer para vocês algumas coisas interessantes. Queria que vocês prestassem atenção nessas pequenas coisas que eu vou levantar, e aí vocês podem checar com a sua própria realidade aonde você está. Primeiro, nós podemos ver uma visão de uma filosofia ministerial conservadora e predominante. O que isso significa? Uma visão tradicional predominante em nosso meio é de uma igreja que contém o Evangelho e vive em uma realidade distinta da cultura. Pense você aí, pense na sua comunidade local, pensa na sua denominação, pensa ao redor de você, em comunidades de fé que você conhece, e você pode ter essa ideia. É uma igreja que ela apenas contém o Evangelho e ela vive em uma realidade distinta da cultura onde ela está localizada. É como se ela existe dentro de uma bolha, vivendo totalmente isolada da comunidade. Ela se protege pelas quatro paredes. Seus líderes constroem, então, paredes porque têm medo de que ela seja influenciada pela cultura aonde ela está localizada. Nisso eu quero dizer que há uma clara distinção para ela entre o sagrado e o profano. Ela tenta distinguir o que pertence a este mundo e o que não pertence. No entanto,
o evangelho, se uma igreja tem essa filosofia, se tem essa visão, o evangelho só chega na cultura se a igreja se movimentar em direção a ela. Então, aqui, eu estou usando o termo evangelho no seu sentido mais amplo, usado por Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí eu quero levar você a pensar, não sei se você já viu falar nesse pensador, escritor, missionário chamado Neil Begin, Leslie Neil Begin. Ele foi enviado pela Inglaterra à Índia, e ele viveu na Índia por 32 anos como missionário lá. E quando ele volta, ele encontra uma igreja completamente alienada daquela que o enviou para lá. Então, Neil Begin, esse missionário britânico, então ele serviu por 20 anos. E ele nos leva a refletir, e ele aponta para uma realidade completamente diferente desta que eu acabei de dizer, onde o evangelho contém a cultura, ou melhor, o evangelho contém a igreja e a cultura. Ele diz, tudo o que a igreja realiza, diz Neil Begin, deve ter em mente a perspectiva do evangelho em relação à cultura em que ela está inserida. Porque, de um lado, se a igreja se arriscar entrando na cultura, sem o evangelho, ela se seculariza, ela corre o risco de ser como o sal que perdeu o sabor. Me permite um pouquinho, me perdoe. Mamãe, me traz um copo d'água, por gentileza. Um copo d'água, por gentileza. Conforme, então, já alertado por Jesus, se ela for por um outro lado, que ela contém o evangelho e não vai à cultura, ela se isola e ela perde sua relevância. É como acender uma candeia e colocá-la em lugar escondido. Jesus é o cabeça da igreja, não é? Jesus é o cabeça da igreja. Mas não é o cabeça de tudo o que a igreja, ou melhor, de tudo que se chama igreja hoje em dia. Jesus é a palavra encarnada. Sua palavra dá estrutura à igreja. Quando o corpo tenta usurpar o papel da cabeça, o vínculo, então, enfraquece. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque que congelou alguma coisa minha aqui. Não está passando meus slides. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Precisamos, então, pensar em alguns cuidados necessários. Vejamos, por alguns cuidados que precisamos ter quando nos dispomos a refletir com a liderança, com o objetivo de escrever uma filosofia ministerial para a igreja local. Isso precisa estar em mente. Ocorre que das escolhas que fazemos, colhemos os resultados como consequência das nossas escolhas. E depois, para fazer mudança no andamento do processo, é muito desgastante. É como fazer o conserto, o reparo em um avião em movimento. Então, o conselho para aqueles que estão numa igreja já institucionalizada por alguns anos, que tem alguns vícios e etc., o meu conselho é que vá devagar. Vá devagar. Se mova na certeza de que está no caminho certo. E aí eu quero trazer para você a minha experiência. Quando eu fui convidado para fazer a revitalização de uma igreja que tinha 30 anos e tinha por volta de 40 e poucos membros,
A primeira coisa que eu tive que detectar nesta comunidade, nesta igreja local, eu tive que detectar quem eram aqueles formadores de opinião, quem eram os verdadeiros líderes daquela comunidade, quem eram aqueles que tomavam decisão, para não dizer quem eram aqueles que eram os donos da igreja. E aí, toda e qualquer mudança teve que ser lenta, teve que ser a pinga-gota, não é? Para que a gente não ocorresse em perigo e fosse mandado embora. Então, o primeiro cuidado que precisamos ter quando a igreja é governada pela congregação dos seus membros. Né? Então, neste caso, se pensarmos em uma pirâmide, o pastor é a base da pirâmide, né? É mais ou menos isso aqui, ó, né? O pastor é a base da pirâmide, a equipe de liderança é o meio da pirâmide e a congregação está no topo da pirâmide. Imagine a igreja como um ônibus. Os membros estão sentados confortavelmente nos bancos lá de trás. A liderança ocupa os bancos da frente. E o pastor... Opa, alguma coisa aconteceu aqui. E o pastor, ele então está na boleia. Né? Esta visão traz algumas implicações que você precisa ter cuidado. Então, veja lá. Primeiro, os pastores são tentados a pôr panos quentes em tudo para estar de bem com os membros. Por quê? Porque os membros estão no topo da pirâmide. Porque se assim não for, qualquer momento ele pode ser despedido sem aviso prévio. Segundo, quando os membros se veem no topo da pirâmide, se percebem com poder em suas mãos e correm o risco de querer viver para si mesmos. Terceiro, por viver em um casulo, não se comprometem com a missão da igreja. Tem a concepção de que igreja é igreja e o mundo é mundo. O processo de decisão, nesse caso, é muito lento, porque dependem da boa vontade dos membros. O processo de decisão se dá na base da amizade. Neste caso, os pré-requisitos bíblicos para a liderança não estão presentes. E por viverem isolados da cultura, os sem igreja não estão presentes nela. E aí vem o segundo. Quando a igreja é governada pelo pastor principal. Né? Veja aí. Tomando novamente o exemplo da pirâmide, neste caso, os membros formam a base da pirâmide. A equipe ministerial é o meio e o pastor está no topo da pirâmide. O perigo desta visão é que os membros da igreja são tidos como clientes e, como tal, eles sempre têm razão. O pastor principal é o ponto central da igreja. Tudo é construído e se move em torno dele. Esta visão ministerial também traz consequências que precisa ser levada em consideração. Ou seja, o pastor toma todas as decisões e não sente necessidade de prestar conta a ninguém de seus atos, porque ele está no topo da pirâmide, ele está empoderado. Não importa o que venha acontecer, sempre a decisão é dele. E, normalmente, a sucessão pastoral nesse tipo de ministério ela é muito complicada, sendo que, na maioria dos casos, ela é um tanto hereditária. Né? O pastor principal chegou à sua velhice, agora ele se aposenta ou ele se retira e o filho novamente, normalmente assume aí a sua
a função de pastor principal. Em terceiro lugar, a liderança que está ao lado do pastor não é vista como uma equipe, mas como meros empregados do pastor. Ele tira e coloca de acordo com a sua conveniência. Em quarto lugar, nesse modelo, é muito difícil ter líderes emergentes. Mas vamos lá, tem mais uma. Terceiro cuidado. Quando a igreja é governada com o propósito de alcançar a cultura, parece bonito. Nasce com a ideia de que há um grupo base central que são os líderes da igreja. Depois, um grupo de pessoas comprometidas que os ajudam. E em seguida, então, os membros que não estão engajados, mas frequentam os cultos e oferecem seus dízimos, as suas ofertas, etc. Assim por diante. Em seguida, existe uma multidão que são meros visitantes. E, por fim, a comunidade, o bairro ou a cidade onde a igreja local está inserida. Nesse modelo, a igreja está focada em alcançar a cultura, mas, por vezes, deixa os princípios bíblicos de lado. Isso é muito interessante. E aí, então, qual seria a solução para tudo isso? Então, a minha sugestão, uma vez que você olhou para isso tudo, pensando onde você está localizado dentro disso que eu te falei, a solução, ao meu ver, então, seria a proposta de uma igreja transformacional, que, neste caso, você precisa responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: quem Deus é? Segundo, o que Deus está fazendo? Então, terão que ser a base de nossa eclesiologia. Essas perguntas definem a nossa eclesiologia. E, por esse motivo, então, todo o processo de construção da filosofia ministerial precisa ser acompanhado em oração. Por que ela precisa ser acompanhada em oração? Porque uma filosofia ministerial não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que os líderes da igreja gostariam que fosse. Mas elas precisam, a filosofia ministerial, elas precisam ser resultado de um relacionamento profundo com Deus, que eu tenha sensibilidade e perceba o que Deus está fazendo na sociedade, onde a igreja está localizada, no bairro ou na cidade onde a igreja está localizada, para que ela responda à vontade de Deus e ela sirva como instrumento nas mãos de Deus para alcançar o povo onde ela está localizada. Devemos também desenvolvê-la de acordo com o discernimento que vamos obtendo do movimento de Deus na igreja e no ambiente onde ela está localizada. Queridos, nos meus quase 40 anos de ministério, eu tenho percebido uma coisa. Quantas vezes eu fui surpreendido quando fui convidado para algum ato pastoral, algum atendimento pastoral em algum lugar, quando eu chego lá, eu percebo que Deus já estava lá antes que eu chegasse, que Deus já estava em ação. Esse é um fator ambiente que, por isso que ela deve ser desenvolvida em oração, porque não é o que eu quero, não é o que a liderança deseja, mas é o que Deus deseja. Ela tem que responder à razão pelo qual Deus a colocou naquele lugar. Por esses motivos, temos trabalhado com os pastores para ajudá-los a descobrir que eles não foram chamados para trabalhar para Deus. Nós não somos empregados de Deus.
Deus não precisa de nós. Deus é altamente capaz de realizar sua obra de restauração neste mundo. E eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Se não atrapalharmos Deus, já realizamos um grande trabalho. Mas Deus, por sua graça, nos convida para sermos parceiros dele na obra da restauração desse mundo. Por isso, precisamos descobrir que nossa primeira tarefa como pastores, como presbíteros, como os líderes da igreja, é estar diante de Deus, desenvolvermos um relacionamento íntimo com Ele, para descobrirmos o que Ele está fazendo e onde Ele está agindo dentro do raio de ação aonde nós somos colocados. As perguntas que devem estar presentes em nossa mente o tempo todo é: por que a igreja existe? Por que Jesus estabeleceu a igreja? Qual a razão pela qual ela foi instituída por Jesus? E outra pergunta que é muito interessante é: por que ela está exatamente neste lugar? Por que ela está aqui? Por que Deus nos trouxe exatamente neste lugar? Queridos irmãos e irmãs, a dificuldade é que vivemos numa cultura eclesiástica onde o sucesso externo se auto-justifica. Se mais pessoas estiverem vindo às nossas igrejas, ocupando os nossos bancos dominicalmente, isso, obviamente, é um sinal de sucesso. E parece que Deus deve estar totalmente satisfeito conosco. Parece que a quantidade de pessoas vindo à igreja passa a ser uma evidência decisiva de que o reino de Deus está avançando, e assim acreditamos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você para olhar para esta pirâmide, que eu imagino que ela pode exemplificar bem o que eu estou dizendo. É assim que eu devo ver a igreja. A pirâmide tem como topo o Deus Trino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No meio, ali nessa parte do meio da pirâmide, devem estar são os pastores, presbíteros, diáconos e líderes, os quais têm como missão equipar os santos para a obra do ministério. Os membros devem ser motivados a irem para suas redes de relacionamentos e compartilhar o evangelho com suas palavras e obras e fazerem discípulos, obedecendo à ordem de Jesus. E, por fim, a rede de relacionamento deve ser vivida intencionalmente em oração para levar as pessoas à conversão a Cristo. E assim possam se relacionar com Deus, nosso Pai Celestial. Paulo nos ajuda a entender bem essa ideia, a igreja, e nos auxilia em como preparar uma filosofia ministerial. Na carta que ele escreveu para a igreja em Éfeso, no capítulo 4, e aí eu queria convidar você, se você tem a sua Bíblia aí, perto de você, você pudesse abrir lá em Efésios 4, porque eu quero compartilhar com você algumas coisas muito interessantes aqui. Cleiton, quando tiver faltando 5 minutos para 1 hora, você, por favor, me avise, tá bom? Então, veja bem, Paulo começa dando a orientação no que concerne a igreja, seus líderes e seus membros. Paulo inicia afirmando que
todos devem viver de maneira digna da vocação. Para mim, fica muito claro que para Paulo, a vocação não é somente para pessoas que desejam desenvolver ministérios na igreja local, como nós pensamos hoje. É muito comum nas nossas igrejas, pessoas, quando começam a sentir um desejo ardente por Deus, chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Acho que Deus está me vocacionando, porque a ideia de vocação ela é ministerial no sentido mais profissional, não é? Clerical. Para Paulo, não. Para Paulo, toda e qualquer função que uma pessoa ocupa, ele chama isso de vocação. E é por isso que isso faz toda a diferença. Para Paulo, nós precisamos desenvolver a vocação exatamente, enxergar a nossa vocação como ministério. Não importa qual é a sua profissão, ela precisa ser o seu ministério. Para Paulo, então, o crente tem uma vocação e ele deve viver de modo digno dessa vocação, ou seja, deve viver de tal maneira que suas ações glorifiquem a Deus no desempenho do seu serviço. Assim, todos os membros do corpo de Cristo devem também ser humildes, dóceis, pacientes e devem suportar uns aos outros em amor. E em seguida o apóstolo passa então a falar diretamente sobre o papel da liderança da igreja, no capítulo 4, versículos 7 a 16. Nós não vamos ler esse texto, mas eu creio que você está com a sua Bíblia aberta aí, depois você pode ler com muita calma. Eu quero aproveitar o tempo para trazer uma luz sobre isso. Paulo informa que Jesus deu à igreja algumas pessoas com habilidades específicas para desempenhar algumas funções específicas. E olha, eu estou dizendo a palavra função. Esse é um outro problema que nós temos na igreja hoje. A gente olha para o diácono, para o presbítero, para o professor da escola dominical como cargo. Na igreja de Cristo não existe cargo, porque não há ninguém contratado por Deus para desempenhar um cargo na igreja. A igreja, segundo Paulo, é vista como um corpo. E como um corpo, seus membros desenvolvem uma função específica. Ela não tem, a minha mão não tem um cargo de ocupar como a mão, ela tem uma função. Não é? Então, esse é um fator interessante que nós precisamos nos atinar. Então, veja bem, em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ao contrário do que ouvimos, quem sabe, a vida inteira, a lista apresentada por Paulo aqui não são dons. Não são dons. Ou seja, apóstolo não é dom, profeta aqui não é dom, pastores aqui não é dom, evangelista não é dom, mestre não é dom, mas, pelo contrário, são ministérios. Ministérios que devem estar presentes na igreja local, na comunidade local. E alguns estudiosos aqui afirmam que, para uma comunidade local, para uma igreja local, ela crescer de forma uniforme, ela precisa ter esses 5 ministérios presentes em ação no seu bojo, no seu corpo. Ou seja, precisam ser encontrados nelas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E, mais uma vez, eu quero afirmar aqui que também isso apresentado pelo apóstolo Paulo não são títulos. Não são títulos. Hoje é muito comum você encontrar... quem é você? Eu sou o apóstolo fulano de tal. Ou eu sou sei lá o quê. Ou eu sou o pastor. Ou... Não é título. É o ministério que você desempenha no corpo de Cristo. E esses ministérios têm uma finalidade,
que é de equipar os santos com o uso dos dons que possuem relacionados ao serviço do corpo de Cristo. E é bom se atinar também para o versículo, se eu não me engano, o versículo 12, para o empenho do ministério, que a palavra ministério utilizada por Paulo aí é a palavra diáconos, que é serviço. E é bom entender que tanto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles não são cabeças. Cabeça é Cristo. Esses também faz parte do corpo, mas eles só têm uma função diferente, uma função específica, que é exatamente equipar os santos para que os santos desempenhem o trabalho. Então, queridos, em Efésios, no capítulo 4, versículo 8, a palavra dons na língua original é chamado de carisma, carismata, né? Ou seja, os dons carismáticos. E é a mesma palavra encontrada lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11, ou em Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8, que são dons carismáticos. No entanto, a palavra usada por Paulo aqui em Efésios 4:11 não é carisma, é doreia. E aqui é muito interessante. Significa que Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e os deu à igreja com uma função específica. Ou seja, são eles que são dados à igreja. São eles que são dados à igreja. Não são dons, são as pessoas, são eles. Apóstolo é uma pessoa, profeta é uma pessoa, evangelista é uma pessoa, pastores são pessoas, mestres são pessoas. E são eles que são dados à igreja para desempenhar uma função específica, ou seja, equipar os santos para a obra do ministério. Eles, como pessoas, é quem são dados, são dádivas de Deus para a igreja, que é a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Então, é interessante que outra curiosidade nesse texto é que nos textos acima mencionados, quem dá dons carismáticos lá em Coríntios, em Romanos, é o Espírito Santo. Mas aqui no texto de Efésios, quem o faz é Jesus. Isso demonstra que há um serviço diferente. Isso significa o quê? Eu queria chamar a sua atenção para esta colocação. Cristo presenteia a igreja, presenteia o seu corpo com pessoas que ele mesmo designa para uma função específica de equipar os santos a fim de que estes possam produzir a edificação do corpo de Cristo. E o corpo somente será edificado quando cada membro, cada parte, cada pessoa descobrir e desempenhar sua função de acordo com os dons recebidos pelo Espírito Santo. O trabalho dessas pessoas que receberam estes ministérios, né? Alguma coisa aconteceu aqui na minha apresentação. Desculpa aí. Ok. Alguma coisa aconteceu aqui, eu toco aqui, daqui a pouco a gente volta aí. Então, assim, deixa eu tentar voltar aí a minha mente agora, né? Isso aí me atrapalhou um pouquinho. Então, o trabalho dessas pessoas que receberam esses ministérios e foram dadas para a igreja é levar o corpo à maturidade, para que ninguém seja levado
ou enganado pelos ventos de doutrinas. Então, essa é a função dos 5 ministérios, daquelas 5 pessoas, vamos dizer assim, com um ministério específico, que é dado à igreja com a finalidade de equipá-los para que eles desempenhem a sua função no corpo de Cristo. Isso significa que levá-los à maturidade é que cada um que adentre a igreja saiba qual é o seu ministério, quais são os seus dons e como ele pode desempenhar esses dons para o bem comum do corpo de Cristo. Com isso, ele vai ganhando maturidade. E maturidade aqui, segundo Paulo em Romanos, o padrão é alto, é se tornar o padrão da estatura do varão perfeito, ou seja, ser igual a Jesus Cristo, ser parecido com Jesus. Né? E a ideia é para que ninguém da igreja local seja enganado pelos ventos de doutrina. Né? O alvo é que a imagem de Deus, que outrora fora ofuscada pelo pecado, seja agora restaurada. Se somos um presente de Cristo dado à igreja, precisamos saber e exercer pelo menos um desses ministérios relacionados por Paulo em Efésios 4:11. A partir dessa compreensão, definimos a filosofia ministerial da igreja. Quando um líder estiver convencido do que Paulo ensina à igreja de Éfeso, o foco ministerial, ou ministério pastoral, deve ser a capacitação do povo de Deus para o exercício do ministério pessoal na prática. Ele entende que deve pregar a mensagem que desafia os fiéis a exercer os seus dons e ensiná-los com um propósito específico de fazer participar ativamente do corpo. Então, o discipulado é muito mais do que transferir conhecimento, é transferir vida, valores e modelos que podem ser aprendidos. Ele deve ser projetado para levar as pessoas a um destino espiritual específico e maduro. Então, o alvo é ser como Cristo. Um crente maduro guia a si mesmo na sua própria caminhada com Deus e que inclui meditação na palavra, oração e vida ativa no corpo de Cristo. Então, percebe, queridos irmãos e irmãs, que a filosofia ministerial ela precisa ser levada em conta todos esses fatores. Ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Ela precisa, os líderes, os seus líderes precisam compreender de fato as suas funções específicas e a razão pelo qual ele foi convidado por Deus para se tornar parceiro de Deus na obra de restauração do mundo. A razão pelo qual ele foi colocado na igreja local. Qual é a sua função? O que ele tem que desempenhar? E esse é um trabalho árduo. E o nosso trabalho mais árduo nisso tudo é o empenho de descobrir onde estamos, o que é que Deus já está fazendo para nos tornarmos parceiro dele na obra que ele quer realizar neste local. Então, em uma filosofia ministerial, essas coisas precisam estar bem definidas. 5 minutos, Pezinho. Oi? 5 minutos. A semana que vem eu vou começar a definir essas coisas, para que vocês possam ter uma compreensão um pouco mais abrangente disso. Né? Porque é exatamente isso. Eu quero frisar aquilo que eu coloquei na primeira aula. O grande dilema é onde aprendemos ser pastor? Com quem aprendemos ser pastor? Onde foi desenvolvida a nossa visão ministerial? E muitas vezes pequenas coisas que estão na palavra de Deus passam despercebido. Eu estava dizendo com um pastor essa semana que
no final dos anos 70, começo dos anos 80, basicamente, o que se exigia de um pastor era que ele visitasse, desse estudo bíblico, aconselhasse e pregasse. Se ele fizesse isso, toda a igreja estava contente, maravilhado com isso. Acontece que o mundo todo mudou. Hoje, na pós-modernidade, a visão das pessoas houve uma mudança drasticamente. E eu acho que exigiu de nós uma postura muito diferente como pastor. Hoje, nós, pastores, temos uma função basicamente de gestores, porque nós trabalhamos com pessoas, e gestão de pessoas é o que nós precisamos ter, e a ideia básica é essa: como nós podemos compreender quem são as pessoas que Deus colocou em nossa comunidade e como nós podemos orientá-las para que elas produzam discípulos de Jesus Cristo. Como nós podemos orientá-las para que elas sejam a presença de Cristo onde elas estão. Esses são fatores interessantes que exigem de nós e precisamos estar atentos a isso. Muito bem. Paro por aqui. Excelente. E me parece que a gente começou semana passada a gente colocou o pé na água. Agora a gente começou a aprofundar um pouquinho mais. Se não aprendermos a nadar, vamos morrer afogados. Mezinho, eu vou começar aqui pelas duas últimas perguntas, porque elas estão relacionadas diretamente com o que você acabou de falar. Então tá fresquinho aí. A primeira é do Paulo Camargo. Como saber selecionar um líder para ajudar no dia a dia da igreja? Foi algo que você tocou aí em suas últimas palavras. E a segunda, que eu acho que tem a ver com essa, que é do Arthur, qual é o papel do pastor presidente ou sênior? Interessante as duas perguntas. Veja bem, nós somos chamados para trabalhar com pessoas. E a vida ministerial, ela precisa brotar de um relacionamento. Qual era a diferença entre Jesus e os fariseus? Me parece que os fariseus eram profissionais da religião. Eles sabiam o que fazer, eles sabiam o que competiam a eles fazer no executar as suas tarefas ministeriais. Em outras palavras, seria mais ou menos como nós pastores que sabemos que temos que preparar o sermão, temos que pregar, preparar o estudo bíblico, vamos lá, damos o estudo bíblico, né? E assim por diante. Qual foi o paradigma que Jesus quebrou nisso? É interessante que Jesus não questionou os ensinamentos dos fariseus. O que Jesus criticou foi o que eles faziam. Jesus falou assim: faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Agora, como é que Jesus, então, descobriu a liderança dele? Convidando pessoas para estar com ele. Nós não podemos ignorar que mesmo Jesus, sendo Jesus, filho do Deus vivo, antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite orando, buscando direcionamento de Deus. E parece que não tinha somente os 12 lá, tinha um grupo muito maior, porque ele escolheu, entre aqueles que estavam lá, ele escolheu 12. E ele escolheu 12 para estar com ele. Então, o primeiro passo na escolha de uma liderança, a liderança ela é um processo. Eu primeiro preciso convidar pessoas
para estar comigo, para andar comigo, para que nesta caminhada eu perceba quais são os seus dons, quais são as suas habilidades dadas por Deus, e eu percebo o seu crescimento, eu percebo a sua credibilidade, eu percebo o seu caráter, e eu vou ajudando a forjar o seu caráter, até que eu possa, então, começar a designar. Jesus caminhou com eles por um bom tempo. Não esqueça disso, Jesus o chamou para estar com ele. Primeiro, eles caminharam com Jesus. E aí eu chamo a atenção, Paulo, para você ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, e perceber a habilidade de Jesus e a estratégia de Jesus, como corrigir a visão daqueles homens e corrigir a teologia daqueles homens. Havia muitos erros nos seus paradigmas. Quando eles questionaram, deixa eu dar um exemplo aqui, quando eles estavam discutindo entre si quem seria o maior, Jesus simplesmente vê o que eles estão discutindo, percebem que a visão que eles tinham de reino era uma visão empresarial. Aí o que Jesus faz? Chama, pega uma criança, põe no meio deles e diz o quê? Se vocês querem ser o maior, seja como uma criança. E na última noite, no último momento de Jesus com eles, vem a lição para mim maior, que foi de quando Jesus despe das suas vestes de mestres de rabi, cinge com uma toalha, lava os pés dele e diz, é assim que vocês têm que fazer, como eu fiz. Então, eu só posso escolher líderes a partir do momento em que eu convivo com eles, que eu ande com eles, que eu os discipulo, que eu corrijo as suas visões errôneas de reino, de liderança. Sem esse relacionamento, sem esse convívio, eu não vou escolher um líder que vai me trazer, vai fazer bem ao corpo de Cristo. Infelizmente, a nossa igreja, seja ela de qual for denominação, ela perdeu essa visão. Muitas vezes nós deixamos que quem nunca entende liderança escolhe os nossos líderes. E muitas vezes, quem é que as pessoas escolhem? Os cheirosinhos, os bonitinhos, os falantes, né? E aí a gente cria um problema muito grande. Né? E, em sequência, a pergunta do Arthur era qual o papel principal do pastor presidente? Qual o papel do pastor presidente? Então, e já colando a primeira pergunta que foi feita pelo Lorival, qual é a porcentagem de influência do pastor na formação da filosofia ministerial? Então, já junta tudo isso. Ok? Bom, eu costumo dizer que, irmãos, essa pergunta eu conheço o Arthur, claro, o Arthur é presbiteriano, então os irmãos aí que são batistas, Igreja de Deus, Assembleia de Deus, talvez usam algo diferente, mas como o Arthur é presbiteriano, eu vou responder presbiterianamente. Né? Há um fator interessante. Para mim, existe um erro muito grande dentro do nosso sistema de governo. Porque, em se tratando de presbiterianos, fala de presbítero. Né? Fala, então, de uma igreja que ela é liderada por um corpo presbiterial. Certo? E aí eles dão ao pastor uma função de presidente desse conselho. Esse é o maior erro, porque o pastor nunca será o presidente. Na verdade, dentro do nosso sistema de governo, se a gente esquecer a nomenclatura que a gente dá, o pastor, a função pastoral dentro do governo presbiteriano, o pastor é, na verdade, um moderador. Um moderador. E aí, Lorival, é que vem a influência dele. O grande dilema é quando nós pensamos que nós chegamos numa igreja local, já tem um corpo presbiterial formado e o pastor chega como um líder imposto.
E ele leva de 5 a 7 anos para que as pessoas, de fato, recebam e aceitam como líderes. Até então, os líderes emergentes da própria comunidade têm muito mais força do que ele. Mas quando você tem o princípio de Jesus, que você discipula as pessoas e que a liderança ela é colocada na igreja local como resultado desse convívio relacional de discipulado, é diferente. Porque aí você tem simplesmente uma função de moderador, onde o seu papel principal é exatamente trabalhar com essas pessoas para que elas possam se multiplicar a partir dali. Na verdade, hoje, muitas vezes os pastores se perdem e dá muita confusão quando ele assume vários papéis. Ele é o administrador, ele é, sei lá o quê, bombeiro, né? Que ele vai resolver problemas, né? Trabalhar com conflitos, etc. E ele perde a sua função. Deixa eu só relembrar vocês o seguinte, eu tenho repetido algo que a Bíblia ela deixa bem claro quais são as funções que o indivíduo na função pastoral deve oferecer. Ela oferece 4, que é oração, é a primeira função pastoral, orar. Segundo, ensinar. Terceiro, equipar líderes. E quarto, delegar. Então, se nós assumirmos esse papel, vamos fazer algo realmente. E aí a função do pastor principal é simplesmente levar as pessoas a descobrir o seu lugar no corpo de Cristo e mostrar a ela onde elas funcionam melhor e equipá-las, orientá-las para que elas amadureçam e caminham a ver a imagem de Cristo restaurada nelas, né? O que mais? Bem, eu vou seguir aqui na sequência agora. Pergunta do Gustavo, lá de Guarapari. Alguém já disse que plantar uma igreja onde se tem várias outras igrejas ou denominações não faz sentido algum, pois é concorrer com o mesmo reino. Qual a sua opinião sobre esta afirmativa? Discorra sobre essa postura ou posição de que alguns líderes acham que o seu entorno é exclusivo de sua denominação ou religião. Gustavo, essa é uma pergunta interessante. A primeira, você tem que responder essa pergunta com uma outra pergunta, que é, onde é que Deus, se Deus está te convidando para ser parceiro dele na obra, onde é que Deus está te colocando? Por que é que ele está te colocando ali? Há algo que Deus quer que você ofereça, que aquelas outras igrejas que estão ali não estão oferecendo? Onde a sua igreja está localizada? Qual é a população que ainda não conhece a Cristo? E como alcançá-la? Você tem algo que Deus colocou no seu coração, de meio como alcançar essa população não alcançada? E aí eu quero trazer uma ilustração que tocou muito ao meu coração. A cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, na Filadélfia, tem talvez o maior número de igreja por metros quadrados. É muito comum você ver uma igreja, um templo na esquina de cá e outro no lado de lá. Aliás, é muito cômico até, porque eu conheci, é algo que aqui no Brasil jamais acontece. Aliás, pelo menos até agora não aconteceu. Eu cheguei no local, havia 2 templos. Do lado direito, na esquina do lado direito, um templo presbiteriano. Do lado esquerdo, na esquina, havia um templo batista. Todos que a pastora da igreja presbiteriana era a esposa do pastor da igreja batista. E um do lado do outro. Cara, eu entrei em parafuso. Eu confesso para vocês que, como brasileiro, eu entrei em parafuso. E eu participei da ordenação dela, das perguntas que foram feitas por ela. E o marido dela estava presente.
Então, eu trouxe um grupo ao Brasil, e entre esse grupo tinha uma senhora que era a diretora do Departamento de Plantação de Igrejas, lá em Pittsburgh. E nós visitamos o escritório central da IPI em São Paulo. Eu lembro até hoje, eu não lembro quem, e aí se estiver aqui me ouvindo, me perdoe, porque eu não lembro, fez uma pergunta para essa mulher. Alguém lá estava nessa reunião, perguntou: como é que vocês fazem para plantar igreja lá nesse local? Aí ela diz: não, a pergunta foi assim: vocês já falharam na plantação de igreja? Senhor, até hoje não. Como é que vocês fazem para plantar igreja? Eu falei assim: o presbitério tem 178 igrejas, o presbitério. Igrejas enormes. Então, o presbitério faz o seguinte: primeiro, ele convoca as igrejas para começar a orar, botar os crentes a orar, para que Deus mostre qual é o lugar onde deve se plantar uma igreja. E aí, por 2, 3 meses, as igrejas oram. Depois, cada igreja, ela escolhe 2 ou 3 intercessores, envia juntamente conosco, e nós vamos andar pela cidade, no dia inteiro, orando pela cidade, pedindo que Deus nos mostre o local. Como resultado desse dia de oração, a gente toma nota de 5, 6 lugares. Aí, no mês seguinte, nós vamos para esses 5, 6 lugares e fazemos uma passeata de oração, perguntando que Deus nos dê discernimento. Até que nós cheguemos a um denominador comum, que é aquele local que nós devemos plantar a igreja. E ali a gente começa a plantar a igreja. Como resultado, nunca falharam. Então, Gustavo, quem deve saber onde a igreja deve ser plantada é o próprio Deus, meu amigo. Nós simplesmente vamos responder aonde Deus quer nos levar. É aqui, Deus, que o Senhor quer me colocar? Como é que eu posso estar aqui, quem sabe, ao lado de uma outra e não fazer proselitismo, mas focar nos não alcançados? Faz sentido? Muito bom. Todo sentido. Tem 2 perguntas do Bruno aqui, de Rancharia. Primeira, na perspectiva da filosofia ministerial, qual a diferença entre conservadorismo e fundamentalismo? Guarda bem essa, e a segunda, ela vai mais ou menos nessa direção, Pezzini, é um pouco mais extensa. Pelo que pude constatar até então, na verdade, ele tinha feito essa pergunta na semana passada. A gente está devendo aí algumas respostas ainda da semana passada. Pelo que pude constatar até então, tenho sido levado a entender filosofia ministerial como um elemento de convergência. Isto porque é necessário observar que pessoas certas precisam estar nos lugares certos. O contexto onde a igreja está inserida precisa ser avaliado, a perspectiva litúrgica precisa seguir um fluxo uno. Aí ele usou o exemplo que você deu na aula, né? Que raramente o ministro de música pergunta o tema da mensagem, dentre outras situações mencionadas. Isto posto, pergunto: como desenvolver uma filosofia ministerial sem apropriar-se da ideia de gestão tal qual se aplica à vida empresarial, por exemplo? Bruno, primeiro, já respondi essa pergunta em áudio, viu? Eu postei lá no grupo. A pergunta que você fez, basicamente esta, na semana passada, eu não sei se você chegou a ouvir, eu gravei e respondi lá, mas eu vou responder aqui de novo. Deixa eu só reforçar uma coisa. Acho que eu já disse isso. Nós não podemos ignorar que o pastor é um gestor, porque nós trabalhamos com gente. E hoje, no mundo pós-moderno em que nós vivemos, aquele pastor dos anos 70, que era aquele indivíduo que levantava de manhã, punha sua gravata, seu paletó, pegava sua Bíblia, depois de fazer a sua devocional, ia tomar cafezinho na casa dos irmãos, ia fazendo uma visitinha,
passando para lá e para cá, voltava. Na quarta-feira ele preparava o estudo bíblico, ia lá, dava, voltava. No domingo ele preparava o sermãozinho dele, pregava. Era uma benção. E a igreja não reclamava se o pastor fazia isso. Porque naquela época, quem era o provedor da casa era o homem. Normalmente, a esposa e as crianças estavam em casa. No mundo pós-moderno, as exigências é muito maior. Nós só precisamos tomar o cuidado, Bruno, de não cair no mesmo engodo que aqueles irmãos com boa vontade, querendo trazer algo, salvar a igreja lá nos anos 70, acabou buscando ferramentas do mundo corporativo e eles, então, trouxeram para dentro da igreja local, tentando. O que aconteceu com isso? Eles conseguiram gente. Eles conseguiram transformar a igreja numa vitrine, aonde ela foi atrativa e começou, então, e aí, o grande dilema que houve foi que a igreja de sucesso era aquela que tinha gente. Mas aí eu questiono um fator muito interessante. Nós somos chamados para atrair pessoas e fazerem membros da igreja ou fazerem discípulos de Jesus? Esse é o ponto principal. Na minha maneira de ver, discipulado não é uma opção da igreja, é uma ordem de Jesus. Eu devo ir e fazer discípulos. Então, mas quando eu falo de gestão, e eu estou falando de que se eu quero alcançar os não alcançados, eu preciso trabalhar de tal forma com a minha liderança de que eu trabalhe a igreja a fim de que ela alcance o objetivo pelo qual ela foi conclamada por Cristo a fazer. Então, isso significa que os ministérios da igreja, eu vou voltar a falar nisso, acho que a semana que vem, precisam estarem alinhados. Porque o que ocorre em muitas igrejas hoje é que os ministérios existem por existir. Existem por existir. Se convencionou que precisa ter sociedade feminina, sociedade de homens, sociedade de jovens, sociedade de adolescentes, ter classe específica para isso, classe específica para aquilo, e que o próprio pastor não sabe, não tem ideia o que se faz nesses ministérios. Eles estão completamente desconectados. Eles existem por existir, e, na verdade, eles formam pequenas igrejas dentro da própria igreja. São pequenas comunidades dentro da comunidade. Então, o pastor, como gestor, ele é um indivíduo chamado por Deus para que ele possa organizar esses ministérios de tal forma que todos eles cumpram o propósito divino de proclamar a mensagem da salvação e fazer discípulos de todos, a fim de que todos sejam discípulos de Jesus Cristo. Respondendo à pergunta ainda sobre conservadorismo e fundamentalismo, é isso? Foi essa a pergunta? Exato. Na perspectiva da filosofia ministerial, qual a diferença? Isso, nós precisamos tomar cuidado, porque quando você fala ser conservador, existem duas perspectivas que você precisa ver. Não é? Uma é ser fiel aos princípios bíblicos, já o fundamentalismo é algo que vai muito além disso. Mas eu preciso trabalhar com muito cuidado para que a igreja não seja aquela bolha que vive na comunidade em função de si mesma. Mas ela se autoprotegeu, colocou ali alarme e colocou porta de aço, e agora ninguém pode. Ela está completamente blindada, o diabo pode vir e bater na porta, mas isso não vai acontecer coisa nenhuma. Não, a igreja existe para a sociedade. Ela foi chamada do mundo para servir o mundo. Para isso, seus membros precisam ser a presença de Cristo onde eles vivem.
As pessoas, ao olharem para mim, elas precisam ver Jesus Cristo em mim, porque se elas não verem, alguma coisa está errado comigo. Talvez essa seja a diferença. Ok. Próxima pergunta é do César. Supõe que para se tornar um líder que treina os membros, preciso antes ter experiências em servir conforme os dons que recebeu do Espírito Santo, não? Bem, lembra que eu disse, César, que os estudiosos dizem que, hoje estão dizendo que em toda comunidade local, toda igreja local, para que ela cresça de forma uniforme, é necessário que neste corpo local precisa ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Pergunta a mim, pergunta para você mesmo, por que o apóstolo Paulo não deixou somente pastor lá? Falou assim, irmãos, Deus escolheu pastores e os deu para equipar os santos para a obra do ministério. O grande dilema é que hoje nós saímos do seminário, aí coloca a mão na nossa cabeça e diz, agora você é pastor, vai lá para a igreja local. E muitas vezes nos dão a igreja mais difícil ainda como teste, né? Como, na verdade, não é nem teste, é como, sei lá, não vou nem falar aqui, porque senão eu vou escandalizar. Castigo? É provação. E aí exigem de nós, porque levamos o título de pastor, né? E se for presbiteriano aí em algum lugar tem que ser reverendo, né? Aí a sua santidade reverendíssima, né? E aí então o corpo que está em volta dele tem a ideia de que ele é detentor de todos os dons espirituais, que ele tenha toda a habilidade. Agora ele é quem tem que fazer a função de apóstolos, ele que tem que ser a função de evangelista, função de profeta, de pastor e de mestre. Mas, na verdade, isso é um engano. Aí, Bruno, entra a minha colocação como gestor. Eu acho que uma das funções minha na igreja local é descobrir quem são os profetas que Deus colocou naquela igreja. Quem são os apóstolos que Deus colocou naquela igreja? Quem são os evangelistas que Deus colocou naquela igreja? Quem são os pastores que Deus colocou naquela igreja e os mestres? Veja só, deixa eu dar um exemplo. Quando eu fui revitalizar essa igreja, há um fator muito interessante. Quando eu cheguei lá, eu percebi que era aqueles poucos membros que existiam, 40 e poucos membros, mas eram todos mais ou menos de uma classe, como quase todas as igrejas presbiterianas, eram professores, universitários, estaduais, advogados, empresários e tal, né? Uma classe média, médicos. E eu percebi, quando eu cheguei lá, que quem licionava a escola dominical eram, muitas vezes, algum irmão simplesinho de tudo que nunca imaginou na vida. Ele nunca... Aliás, ele era, deixa eu dizer claro, ele era pintor de parede. E aí eu via sentado no banco o professor universitário, o diretor da escola estadual, o advogado, e aquele irmãozinho num esforço tremendo, lendo uma revistinha que não tinha nada a ver com a igreja local. Era uma revistinha feita lá em São Paulo, lá, com gente que nunca conhecia o Paraná. Aí eu disse, gente, tem uma coisa muito errada nesse negócio aqui. Quem deveria licionar não está licionando, está no banco. E aí dava sono, ninguém entendia nada. Uma das minhas primeiras tarefas foi mexer no departamento de educação da igreja. E foi refazer tudo. Chamei vários professores com dons de mestres para caminhar comigo, e nós desenvolvemos um material exatamente voltado para a igreja local, e aí foi uma revolução na nossa igreja. Eu tive que agradecer aquele irmãozinho
com todo o esforço, com todo o carinho, porque ninguém queria fazer, ele que foi fazer. Então, veja, então, nosso papel é exatamente isso. Eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso ser o indivíduo que vou descobrir onde estão as pessoas que Deus colocou naquela comunidade para colocá-las no lugar certo para que elas produzam como devem produzir. César, eu não sei se respondi, mas essa é a minha visão. A próxima pergunta aqui é do Jonas. Em sua opinião, cada cristão recebe de Jesus uma dessas funções? Pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista? Não. Não. Agora presta atenção. Cada cristão recebe dons, habilidades, talentos para funcionar no corpo onde ele é colocado. Se ele é mão, tem que ser colocado no lugar de mão. Se ele é pé, tem que ser colocado no lugar de pé. Se ele for dedo, colocado no lugar de dedo, porque ele tem que funcionar de acordo com aquilo que ele recebeu do Senhor. Agora, entre esses, Deus escolhe, convoca e convida esses indivíduos com uma função específica, que é exatamente fazer isso. Quando eu penso na palavra equipar, na palavra equipar ali, eu preciso pensar o seguinte, que é exatamente trabalhar com cada um e dizer para ele, opa, agora você sabe quem você é. Você é o dedo minguinho, então você tem que estar nesse lugar. Opa, você é o cotovelo, você tem que estar aqui nesse local. Equipar é colocar o corpo em funcionamento. Né? Lamin vem aí do meio militar, não é? Ele recebe todo um treinamento, mas o equipamento para aquela função é totalmente diferente. Se ele não aprender a manusear esses equipamentos, não vai acontecer nada. É ou não é, Lamin? Então, esse é o nosso papel. Então, entre o corpo, Deus escolhe alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem mestres, com a finalidade de equipar o corpo, fazer o corpo funcionar, para que ele seja corpo. Isso não significa em nível de importância. Não é isso, porque todos têm uma função. Não é necessário chamá-lo de reverendo, coisa feia, né? Reverendíssimo reverendo só Deus. Não é necessário dar título, porque isso não é título, gente. Entenda isso nunca foi título. Isso é função. Função. Essa perspectiva de Efésios, ela é bastante interessante e provocativa, né? Eu acho que a proposta do Alan Hirsch dá assim, uma cutucada boa para a gente repensar isso, né? No livro Caminhos Esquecidos, ele apresenta isso como um dos genomas, né? E a pergunta do De Aibes Neto é nessa direção: como é exercer a função pastoral mediante esses 5 dons descritos em Efésios, acho que é Efésios 4, 11, 12 e 13. Acho que dá para fazer um curso só com Efésios 4. Quem fez essa pergunta? De Aibes Neto. Deve dizer o seguinte, Neto, vou chamar ele de Neto, porque todo mundo chama ele de Neto, né? Eu que coloquei ali, o nome dele apareceu ali, mas Neto é mais fácil. O nome dele é difícil até de pronunciar, né? Neto, é o seguinte, eu costumo brincar o seguinte, sabe qual é a diferença entre pastor e profeta? Pastor apacenta, o profeta o pau senta. Essa é a grande diferença. Eu costumo dizer, uma igreja, nos nossos moldes de hoje, pastoreada só por um profeta, coitado dos seus membros, leva pau todo domingo. Né? Sai de baixo.
né? Agora, uma igreja que é pastoreada só por um pastor, pastor é aquele que cata piolho, faz cafuné, gente. Corre lá, cata no braço, vem para cá, né? Então, é o seguinte, esse é o fator interessante. Você tem que descobrir onde você funciona. E você não precisa ter uma função só. Por exemplo, eu posso dar exemplo de mim mesmo. Eu sou profeta e mestre. Não adianta... eu tive que descobrir isso cedo. Acho que se o Robson não foi embora, ele está aqui ainda, né? O Robson está aí fazendo o curso. Robson, você está por aí? A minha salvação no ministério foi o Robson. Porque o Robson é pastor. Tem o dom pastoral. Então, eu batia, ele lá soprava, fazia cafuné, né? E a igreja cresceu, e eu brinco até hoje, querido, se eu fosse para uma igreja local hoje, a primeira coisa que eu fazia é ir lá pegar o Robson e trabalhar comigo. E sabe o que estragou muitas vezes o Robson? Foi tentar colocá-lo ser um pastor sozinho numa igreja local, né? Porque ele nunca vai ser profeta, ele sempre vai agir como pastor, porque ele é pastor, né? Então, esses são coisas interessantes que nós temos que descobrir no corpo de Cristo, né? O Mário, que vocês conhecem, que está aí, o Mário é pastor, cara. O Mário é pastorzaço, até não falar, né? Até não falar. Né? Então, esses são fatores interessantes que nós precisamos entender qual é a nossa função no corpo de Cristo. Não é fácil, sabe por quê, Neto? Porque nós nunca fomos ensinados a isso. O seminário não nos ensinou. Pelo contrário, desculpa, irmão, a minha fraqueza, o seminário nos estragou. Sabe? Eu fui estragado no seminário. Deu o que fazer. Quem me ensinou a pastorear foi um presbítero. Foi um presbítero chamado Lupércio Cerqueira Leite. Ele que me ensinou a pastorear. E tomei pancada, apanhei muito, porque eu saí do seminário com o rei na barriga, achando que eu era o cara. E assim por diante. Puseram a mão na minha cabeça e me chamaram de reverendo. Queria o quê? Muito bem. Nosso tempo venceu aqui. Nós temos mais 2 perguntas e aí nós vamos enviar lá no grupo. Eu olhei agora, eu não tinha visto também, então fiquem atentos quando a gente postar a resposta das perguntas lá no grupo. Eu vou marcar novamente as respostas da semana passada. As perguntas de hoje a gente vai encaminhar, bem como o link com o vídeo dessa aula e também um arquivo com os slides. Tá bom? É bom lembrar, Cleiton, para todos, que precisa ter um pouquinho de paciência com o link, a gente precisa trabalhá-lo. Então, vai ser sábado ou domingo que vocês vão receber o link com slides, né? E lembra que você olha no grupo, porque eu vou postar a resposta em áudio. Então, olha lá. Eu vou marcar, assim que terminar aqui, eu vou marcar onde está o áudio lá. Às vezes o pessoal passa, tem muita mensagem, a gente acaba não percebendo. Eu quero convidar a Nice para nos dirigir numa oração, encerrando esse tempo aqui. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por este momento maravilhoso que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Senhor, que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos ensine e coloque, Senhor, tudo isso, Senhor, dentro de nós, para que possamos colocar em prática, Senhor, e assim glorificar o teu nome. Obrigada pela vida, Senhor, do pastor Pezzini, do Senhor amado, do pastor Marçal, por cada irmão que está aqui. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa suas famílias, descanso. Pai, nós colocamos agora os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai, diante do Senhor, especialmente deste grupo, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, que nesta hora o Senhor visite com um amor especial, Pai amado, e com a cura do Senhor, Pai, que esse irmão e essa irmã seja curado em nome de Jesus. Obrigada por esta grandiosa e rica oportunidade, Paizinho. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Abençoe o descanso do pastor Pezzini, de toda a sua equipe, Senhor, e de todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.
Queridos, que alegria estar com vocês. Deus abençoe a todos. Nós nos vemos na quarta-feira.